Boa noite, paz e graça a todos. Se você nos visita pela primeira vez ou se já faz muito tempo que você não está aqui conosco, saiba que a proposta para boa parte desse ano é de nós estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos e que hoje chegamos na nona mensagem. A ideia em estudar esse livro é nos incentivar, enquanto Igreja do Senhor Jesus, a missão de levar o Evangelho do Reino de Deus até os confins da terra. E fazer isso vai além de ser um profissional que trabalha de forma ética e com excelência. Vai além de ser um estudante respeitoso com os professores, colega de todos e zeloso por suas notas. Vai além de ser um atleta estimado pelo seu time e pela torcida. Vai além de ser uma pessoa de oração. Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Essa missão de levar o Evangelho até os confins da terra, as boas novas de Cristo e do reino de Deus, precisa ser falada para que alguém escute, para que alguém ouça. Paulo está dizendo, essa mensagem precisa ser especificamente comunicada. Nossos atos de caridade, de justiça, eles não conseguem por si só anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. E obviamente isso não significa que ter uma conduta cristã é menos importante. Viver com base no Evangelho e falar do Evangelho são categorias diferentes para uma mesma vida cristã. A cura do mendigo paralítico, como vimos em Atos capítulo 3, ela precisou ser explicada. Pedro precisou daquela situação, ele apontou para Jesus Cristo como causa daquela cura. E não é por menos que ele ensina na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós precisamos explicar que a nossa piedade, o nosso estilo de vida, tem como base a razão da nossa esperança, Jesus Cristo. Sempre que tivermos a oportunidade, com maturidade, nós precisamos apontar para Jesus como aquele que é a base do que nós buscamos ser, daquele com quem nós estamos aprendendo a viver, de quem nós somos testemunhas. Quando Paulo escreve para Tito, ele cita um grupo que falava de Jesus, mas não vivia o que falava. No capítulo 1, versículo 16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Tanto a nossa vida quanto o nosso falar estão no pacote dessa missão de levar o Evangelho. E nós temos buscado desenvolver biblicamente essa visão por meio do livro de Atos. Porque a nossa tarefa não é um evento ou uma série de eventos, mas é um estilo de vida. Não é meramente o que eu faço, mas o que em Cristo eu me tornei e um dia eu plenamente serei. Não somos testemunhas somente no sentido de relatar uma verdade. Nós somos testemunhas como resultado dessa verdade. De que o Evangelho de Cristo, pelas disciplinas bíblicas e poder do Espírito Santo em nós, nos transforma. E não tenho dúvidas. Quando vivemos um estilo de vida genuinamente cristão, isso não quer dizer uma vida perfeita, mas sim uma vida graciada, perdoada por Deus, a hostilidade e a perseguição contra a fé cristã, elas brotam como brota erva daninha. Durante o meu estudo para essa mensagem, eu encontrei uma tese de doutorado na área de pedagogia, na área de educação, que citou um evento no qual eu participei em 2007. Foi na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E um dos momentos de maior tensão da minha vida, quando eu fui traduzir um preletor cristão americano, doutor em biologia, que se propôs a falar do design inteligente na criação, uma perspectiva criacionista do universo e do mundo.
E eu disse que foi um dos momentos de maior tensão na minha vida, porque o auditório, composto por professores e alunos, na sua grande maioria na área de ciências biológicas, perdeu o controle. A falta de ordem chegou ao ponto que ficou muito difícil traduzir o preletor e traduzir para o preletor. Chegou um momento que as perguntas estavam bem acaloradas. E eu penso que esse tipo de tratamento ele não deveria ser de todo uma surpresa, ainda mais naquele cenário, naquele ambiente. A perseguição contra cristãos não deveria nos surpreender. Jesus disse: se me perseguiram, também perseguirão vocês. O apóstolo Paulo ele também ensina sobre isso. Ele diz, lá em 1 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E não demorou muito para que a igreja de Cristo começasse a ser perseguida. E Atos capítulo 4, além de apresentar a primeira perseguição à igreja, também apresenta sábias atitudes que podemos ter diante da perseguição. E eu gostaria de lhes apresentar essas atitudes à medida que nós conhecemos essa história, mas não sem antes nós orarmos juntos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, de conhecer a Tua palavra, de estudá-la e ver como nós podemos, Pai, em face a possíveis crises, dificuldades ou até mesmo perseguição, sabemos como lidar com isso. Nos ajude, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No dia que o bicho pegou naquela palestra na Unicamp em 2007, o preletor, ele nunca perdeu a postura de respeito e nem a paciência comigo. Eu estava com muita dificuldade em traduzir tantas vozes no auditório, porque o meu trabalho não era somente dizer para o auditório o que o preletor estava dizendo, mas traduzir as perguntas que o auditório estava fazendo para que o preletor pudesse respondê-las. E tê-lo visto se manter firme, sem ser abalado pelas pressões que aquela ocasião apresentava, me faz refletir que não é no tempo de sufoco, de crise ou de perseguição que nós nos preparamos para essas situações. Quando esses tempos chegam, ou estamos preparados, ou nós colhemos a nossa falta de preparo. E um preparo que não acontece somente pela aquisição de habilidades técnicas em resolver um problema ou outro, mas especialmente pela maneira como vivemos e nutrimos o nosso coração. Vejam, ainda que a chance de sermos perseguidos, como foram Pedro e João, seja estatisticamente pequena aqui no Brasil, nós faremos muito bem se observar os princípios e as atitudes que esse texto nos ensina a ter em tempos de perseguição. E mesmo que perseguição no mundo ocidental não tenha como objetivo abalar a integridade física dos crentes em Cristo, pelo menos não ainda. A mira de Satanás no Ocidente, ela está mais ligada à nossa psique, à nossa identidade, ao nosso caráter. Mas seja o perigo físico ou mental, a questão do preparo é especialmente interna, porque não são as circunstâncias que nos definem. E é por isso também que não importa o tamanho do problema, mas sim o quanto nós temos o nosso coração preparado para quando essas dificuldades chegarem. Observem o desafio de Pedro e João, a começar pelo versículo 1 do capítulo 4 de Atos. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Então, no meio da aula que Pedro e João davam para os judeus no templo sobre a culpa do pecado e o perdão oferecido por Deus mediante a necessidade de arrependimento e considerarem Jesus como quem ele realmente era, como nós já vimos aqui, o Messias, o Senhor, chegaram ali algumas pessoas. E o texto identifica primeiro os sacerdotes. Quem eram eles? Os responsáveis pelo serviço no templo. Também chegou ali o capitão da guarda, que não era ninguém menos do que o segundo homem mais importante na hierarquia entre os judeus daquela época. Ele só estava abaixo do sumo sacerdote.
E por fim, o texto nos diz que os saduceus também chegaram por lá. E esse grupo dentro da sociedade judaica que não gostavam dos fariseus, outro segmento religioso, não considerava a tradição oral muito considerada pelos fariseus e que não acreditava numa futura ressurreição e também não acreditava em anjos. Apesar de ser um grupo pequeno, os saduceus eles eram muito influentes na sociedade, porque além de serem na sua maioria ricos e donos de terra, as pessoas que naquele momento da história exerceram o papel de sumo sacerdote eram saduceus. E por qual razão eles apareceram ali? Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Pedro e João, eles não tinham autorização para ensinar no templo. Eles não tinham as credenciais rabínicas para fazer isso. Eles eram da região da Galileia, de onde pejorativamente e popularmente se dizia que não vinha nada de bom. O que pode vir de bom da Galileia? Inclusive Natanael falou isso. Mas além de tudo isso, a maior fonte de perturbação para eles é que Pedro e João estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E há pouco tempo, essas mesmas pessoas que ali chegaram, executaram Jesus como um blasfemo, como um mentiroso, e que agora 2 simples homens da Galileia, sem escolaridade, sem a autorização para ensinar no templo, e sem a credibilidade de terem passado por uma escola de professores já judeus, eles estavam ali, corajosamente falando de Jesus e dizendo que ele ressuscitou. Lembre-se do que Pedro já havia dito no capítulo 3. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Esse pessoal, os sacerdotes, o guarda do templo, os saduceus, entenderam aquilo como uma afronta direta à autoridade que eles tinham na sociedade judaica. E eles não conseguiam tolerar. Por isso, agarraram Pedro e João. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. E só por uma questão de curiosidade, na ocasião em que Jesus foi preso para depois ser crucificado, Jesus também foi julgado, ele foi pego de noite, mas ele foi julgado de noite. Isso porque eles fizeram uma infração da própria lei, eles não podiam julgar ninguém de noite, e agora eles não queriam cometer o mesmo erro. Percebam que a razão pela qual Pedro e João foram presos tem relação direta ao conteúdo da mensagem que eles ensinavam. Mas a prisão deles não foi o único resultado desse ensino oportuno, verdadeiro e corajoso. Lucas, o autor de Atos, ele relatou: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Como testemunhado na história e também relatado no livro de Atos, e a gente vai ver outras ocasiões sobre isso, a perseguição dos cristãos sempre ocasionou um crescimento para a igreja. Acreditem, tanto numérico quanto na qualidade do povo de Deus. Qualidade essa que eu desejo para nós e acredito que nós podemos viver se nos atentarmos à palavra de Deus e buscarmos vivê-la. E nesse trecho nós temos a chance de não somente conhecer a primeira perseguição à igreja de Cristo, como também a aprender a como reagir em momentos de perseguição, de crise e de dificuldade. E a primeira atitude que nós podemos observar é a submissão à autoridade. É verdade que nós vivemos numa sociedade corrupta. Nessa semana, por exemplo, estourou a notícia do suposto envolvimento do ministro do STJ, o Alexandre de Moraes, com uma possibilidade de abuso de autoridade. Sabemos que notícias desse tipo elas são comuns no Brasil e que continua, quase que semana após semana, nos desanimando. Isso pode levar alguns a pensar: eu sou crente, então eu não sou desse mundo, minha única autoridade agora é Jesus. Ter se tornado cristão, e por isso, como disse Jesus, não ser mais pertencente a este mundo, não significa negar as autoridades que o Senhor colocou sobre cada um de nós.
como Paulo disse, lá em Romanos 13:1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E não é somente as autoridades boas que devemos nos sujeitar. Pedro e João deram um bom exemplo. Quando os sacerdotes, o guarda do templo e os saduceus ordenaram a prisão deles, eles se entregaram sem resistência alguma. Eles não disseram, em nome de Jesus, show Satanás, cai fora, eu não vou ser preso. Eles não correram deles, eles não puxaram armas para se protegerem. Eles sabiam que Deus estava no controle das circunstâncias. E eles possivelmente imaginaram que aquela prisão lhes daria uma oportunidade de também testemunharem de Cristo para o Sinédrio, o STJ do judaísmo, formado por 71 camaradas. O texto em Atos continua. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E com o sinédrio agrupado, agora era hora de Pedro e João serem interrogados. E o texto diz que ali estavam as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei. Tinha um bom pessoal para escutar o que Pedro e João tinham para responder. Mas isso também significa que tinha um bom pessoal para escutar do evangelho. Até o sumo sacerdote, o líder do judaísmo, ele estava presente. E uma questão interessante é que, e não está tão claro isso no texto, mas eu gostaria que vocês soubessem disso, é que Caifás, se vocês olharem esses nomes lá, Caifás era quem verdadeiramente atuava como sumo sacerdote naquele momento da história, mas era o seu sogro, Anás, que realmente mandava e que funcionava como sumo sacerdote. Eu não sei o quanto isso gera para você uma relação com a nossa política no Brasil, mas a forma de como ela está escrita ali, ela é semelhante a quem tem esse conhecimento a respeito dos presidentes nos Estados Unidos. As pessoas não deixam de chamar os ex-presidentes de presidente. Então é uma posição, é um título que continua, ainda que a pessoa não esteja exercendo a presidência naquele momento. O texto bíblico também cita esses dois outros nomes, João e Alexandre, mas infelizmente nós não sabemos nada a respeito deles. E a interpretação mais comum, devido ao contexto, é que eles eram membros da família do sumo sacerdote. E no versículo 7, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Nome aqui representa autoridade. Quem é que permitiu que vocês fizessem o que fizeram? E estava implícito na pergunta que fizeram para Pedro e João que eles eram considerados rebeldes, que eles fizeram algo que sabiam que não deveria ser feito. Mas o que o Sinédrio não sabia era como essa pergunta serviu de uma bela levantada de bola, para quem gosta de vôlei, que Pedro, mais uma vez, pregasse a verdade de Deus. E ele fez isso, cheio do Espírito Santo, como diz no versículo 8. Vejam, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Pedro continuava submisso às autoridades que tinha, respeitoso e ciente que, como cidadão judeu, aquilo fazia parte da prestação de contas que ele devia. Era parte do dever dos líderes judeus juntar ou lidar com situações como essa, como Lucas já havia descrito no capítulo 20 do seu livro. Vejam, certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a eles os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Então, além de submisso às autoridades, Pedro agora começava a falar numa atitude cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa que me vem à mente ao ler isso é o cumprimento do que está escrito em Lucas 12, versículos 1 e 2.
Jesus dizendo para os seus apóstolos, discípulos: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. E Pedro, diante do Sinédrio, parece o momento exato a que Jesus se referia nesse momento, em Lucas 12. E para deixar tudo isso ainda mais interessante, observem que a promessa não era que o Espírito Santo falasse no lugar de alguém. Era de que ele ensinaria o que o indivíduo diria. E quando olhamos para Atos 4:8, pelo texto grego nós vemos uma coerência com a voz passiva da palavra cheio. No texto grego aqui é um verbo. Desculpa, eu estou entrando em questões muito técnicas agora, mas isso é importante. É importante porque o que o texto está dizendo é que Pedro ele foi enchido pelo Espírito Santo, para que ele então respondesse às autoridades presentes. E isso não aconteceu depois de uma longa sessão de oração que ele teve, e nem por uma busca de emoções durante um culto a Deus. Nas palavras de um pastor americano, o enchimento do Espírito Santo ocorre quando o crente anda em obediência à palavra e ao Espírito. Entregar-se ao seu controle disponibiliza seu poder na vida do crente. E ele continua dizendo que esse princípio de se entregar ao Espírito, de deixar que você seja enchido pelo próprio Deus, é a chave para lidarmos com a perseguição. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. A perseguição só o trouxe para mais próximo de Deus. E talvez isso seja uma das razões do porquê a igreja, nos nossos dias, tem tanta dificuldade em enfrentar ou se proteger da oposição. Tomem como base o texto que a Karen, e eu não combinei isso com ela, no começo do nosso tempo aqui, ela disse, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Será que temos prezado, como igreja e como indivíduos da igreja, ter a relação com a palavra de Cristo, como Paulo descreve, e não só descreve, ele ordena que os irmãos de Colossos tivessem? Não é difícil perceber que quando nos enriquecemos da palavra de Deus, nós transbordamos a vontade de viver segundo o Espírito do Senhor. Ensinando os irmãos, aconselhando os irmãos, apresentando sabedoria nas decisões e nas atividades do dia a dia, cantando a Deus em gratidão e, consequentemente, deixando que o Espírito Santo nos encha para sermos ensinados por Ele. Seja no desafio de falar à oposição, como no desafio de viver contra os desejos da carne. E é com essa altitude de submissão às autoridades e cheio do Espírito Santo que Pedro ele continua o seu discurso, com muita coragem em fazer o melhor com a oportunidade que ele tinha. É muito comum alguém se silenciar diante da oposição, diante da pressão e da opressão. É fácil sacrificar as próprias convicções nesse contexto. Mas ser submisso não é ser covarde. E por isso Pedro responde, mais uma vez, exemplificando para nós uma outra atitude de como nos portar diante da perseguição. Visto que hoje fomos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, percebam que existe uma leve ironia no início da resposta de Pedro, mostrando sutilmente o ato de injustiça contra eles. Mais ou menos, hoje a gente está aqui, né, eu e João, perante vocês, autoridades e líderes do povo, sendo interrogados pelo ato de bondade em favor de um aleijado. Obviamente que ninguém vai para o STJ por algo bondoso que fez. E Pedro, ele
começou o seu discurso com coragem, mas sendo respeitosamente irônico, para levantar um importante ponto sobre aquela reunião. Respeitamos a reunião de vocês em nos ter aqui, mas nossa presença não é porque fizemos algo errado, mas porque entendemos que o papel de vocês é o que vocês estão executando e nós vamos responder a pergunta que fizeram para a gente, de forma adequada, de forma apropriada. Que pergunta era essa? É aquela do versículo 7. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro continua a sua resposta aproveitando com coragem essa oportunidade. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Percebam como Pedro se recusou a comprometer o evangelho, a adaptar a mensagem para que o sinédrio não se sentisse ofendido. Ele falou com coragem porque ele estava dedicado à verdade e porque ele confiou o resultado a Deus. Essa é uma atitude que todos nós, diante da perseguição, diante das crises, diante das dificuldades, também devemos ter. Mas alguém podia dizer, mas Pedro é só um homem e é pecador como nós. Como isso é algo talvez mandatório para que nós seguíssemos? A questão não é porque Pedro era infalível, porque ele também é pecador. Mas porque, como nós lemos, o Espírito Santo é que estava ensinando o que Pedro deveria dizer naquele momento. É por isso. E ele claramente disse, nós fizemos o que fizemos no nome de Jesus de Nazaré, a quem os senhores há pouco tempo crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos. É no poder desse nome, Jesus Cristo Nazareno, que o aleijado foi curado. Imagine o que foi para os saduceus, que não criam em ressurreição alguma, ouvir aquilo. Imagine o que foi para os líderes religiosos e para os mestres da lei ouvirem que eles mataram uma pessoa, mas Deus ressuscitou a pessoa que eles mataram. Imagine o que foi para todos os presentes ouvir isso da boca de um galileu pescador, homem comum, sem instrução, conforme é dito no versículo 13. O que Pedro disse, da forma como ele disse, apontava o sinédrio como o verdadeiro réu daquela audiência. E ele continua, o que já não era mais uma simples resposta, mas praticamente um sermão que aproveitava a ocasião e a pergunta que lhe fora feita para apresentar, de novo, a verdadeira identidade de Jesus. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Essa é uma citação do Salmo 118 do Antigo Testamento. E ele não faz isso meramente para acusar os judeus e afastá-los de Deus, mas para trazê-los mais perto da revelação que eles criam, na esperança que eles percebessem que tudo aquilo se cumpria na pessoa de Jesus. A pedra angular que o texto menciona, para quem não sabe, era uma pedra grande, uma pedra pesada que era colocada na quina das construções, como essa ilustração mostra. E era ela que sustentava e garantia a unidade das paredes. Pedro está dizendo que havia uma profecia no Antigo Testamento, na qual os construtores rejeitaram uma pedra. No entanto, essa mesma pedra se tornaria a principal pedra. E essa pedra da profecia, diz Pedro, é exatamente o nome sobre o qual nós fizemos o que nós fizemos. Porque não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não foram poucas as vezes que eu escutei ser de mente fechada porque não tinha abertura para aceitar a espiritualidade de outras religiões. Outros caminhos que, como dizem, também levam a Deus. Mas a ideia da salvação ser exclusiva por meio de Jesus não é minha.
Também não era de Pedro. Foi o nosso mestre e salvador que disse ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. Essa exclusividade não é querida, não é bem vista na nossa sociedade, que gosta de tolerância, que valoriza a pluralidade, que muitas vezes sacrifica a verdade em prol dos sentimentos de alguns. A coragem de Pedro não ignorou a exigência da sabedoria no uso das palavras, mas também não o poupou de usar as palavras de tal forma, e possivelmente aqui tem mais uma ironia, para comunicar aos judeus que eles precisavam se arrepender. A palavra salvos, no final desse versículo, é a mesma palavra do grego que nós traduzimos a palavra cura. Quando nós dizemos que o paralítico foi curado. E a gente não consegue perceber isso somente lendo o texto português. Mas isso é para mostrar para vocês que, mais uma vez, Pedro está utilizando muito bem o que ele está dizendo, sendo ensinado pelo Espírito Santo, para fazer alguma coisa para que aqueles judeus pudessem entender, pudessem crer e pudessem ter os olhos deles apontados para Cristo, como a verdade que eles ignoraram. Então nós temos aqui uma resposta por parte de Pedro, que apresenta Jesus como o nome sobre o qual Pedro e João curaram o paralítico, mas que também é o único nome sobre o qual a humanidade pode ser curada ou salva. E a ideia, mais uma vez, é que os judeus daquela reunião reconhecessem a identidade de Jesus, ou seja, se arrependessem do que pensavam sobre ele. Porque ele, Jesus, é quem, nesse texto? A pedra angular. Jesus não é somente a fonte da cura física, mas também a fonte da cura espiritual, e que todos nós podemos desfrutar se cremos nele. Se entendemos quem Jesus é e se confiarmos nele pela fé. Pedro, ele não se acovardou diante da liderança de Israel. Apesar da sua resposta não ter tido o efeito de fazer com que aqueles judeus olhassem para Jesus de forma positiva, ele ainda assim deixou um outro efeito. Um efeito de deixar aqueles homens impressionados e reconhecedores de que eles dois ali, Pedro e João, realmente estiveram com Jesus. Veja. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Em outras palavras, como foi que esses homens, sem um diploma reconhecido pelo MEC de Israel e sem instrução teológica formal, puderam argumentar tão bem? É provável que aqueles judeus tenham se lembrado de que Jesus também os confrontou com coragem e com biblicidade. Que Jesus também não tinha treinamento rabínico formal e que Jesus também fez milagres. O Sinédrio, ele tentou calar o ensino dos apóstolos, mas ao invés disso, a reunião foi uma tremenda oportunidade para eles testemunharem de Cristo e exemplificarem no poder do Espírito Santo como se portar diante da perseguição. A conversão daqueles homens não estava sob responsabilidade de Pedro e João. O que eles foram ordenados por Jesus a fazer, serem testemunhas, eles fizeram com diligência, com sabedoria e na dependência de Deus, servindo como exemplo para a futura geração de discípulos, como cada um de nós aqui, que já creu no Senhor Jesus. Eu gostaria de agora mostrar um vídeo para vocês. Traoré é um adolescente cristão em Burkina Faso. Sua história poderia ser como a de qualquer outro adolescente cristão: estudar, sair com os amigos, ajudar nas tarefas de casa e ir à igreja aos domingos. Mas ao olhar em seus olhos, podemos ver a escuridão da tragédia que ele vivenciou. Naquela manhã, meu pai me pediu para acompanhá-lo para colher vegetais e ervas em um campo afastado. Nós oramos antes de sair.
E após uma longa caminhada, começamos a colheita. Foi quando ouvimos o barulho de motocicletas se aproximando. Os homens estavam vestidos com uniformes militares e pensamos que fossem do exército. Então vimos que eles seguravam bandeiras do Estado Islâmico e os ouvimos falando no dialeto fulani. Permanecemos orando enquanto eles desciam das motocicletas e nos cumprimentavam. Enquanto eles falavam, entrei em pânico e escapei sem que eles vissem. De repente, enquanto eu tentava escapar, ouvi um barulho de tiros e comecei a correr. Imediatamente, Traore entendeu que seu pai havia sido baleado e sabia que precisava escapar sem olhar para trás. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele conseguiu chegar até a aldeia. Com ele, chegou a notícia que devastou a família. Quando eu liguei para meu marido e ele não atendeu, senti que algo estava errado. Assim que minha casa se encheu de gente, entendi que ele tinha morrido. Eu desabei no chão. A perda do pai da família trouxe, além do luto, preocupações com o futuro. Quando pais de família são brutalmente removidos do núcleo familiar, recai sobre as mães a necessidade de cuidar dos filhos e sustentar uma família despedaçada. Às vezes, meu coração dói só de lembrar do meu pai. Mas, mesmo nesses momentos, eu sei que Deus não se esquece de nós. Ele nos diz que tudo tem seu tempo e faz tudo conforme a sua vontade. Mesmo diante da tristeza, Traore mantém os olhos fixos em Jesus. Mas isso não apaga a constante sensação de insegurança, medo e escassez em que vivem. Essa família representa aqueles que precisam enfrentar diariamente as consequências da perseguição violenta aos cristãos na África subsaariana. Às vezes, eu sinto que Deus me abandonou. Mas quando leio a Bíblia, percebo que Ele está comigo desde o início. Eu achava que Deus não se importava mais comigo. Ao ler a Bíblia, ouvir e sentir o apoio das pessoas, eu sei que Ele estava me apoiando nos momentos mais dolorosos. Nós confiamos em Deus. Ele disse que não devemos nos preocupar com a nossa vida. O que comer, beber e vestir, Ele disse que não devemos nos preocupar. Isso fortalece a minha fé e me faz continuar. Quando enfrentamos dificuldades, devemos somente olhar para Jesus. Eu poderia concluir essa mensagem de forma diferente, mas a verdade é que, além de eu ter em mente dar sequência a esse tema no próximo domingo e vermos outras atitudes de como portar diante da perseguição, eu gostaria de desafiá-los a, nessa semana, pesquisarem histórias, conhecerem missionários e cristãos que pudessem descrever as suas histórias de perseguição. Eu gostaria de ajudá-los nisso, e eu vou fazer isso de forma a fomentar no nosso grupo da igreja que vocês pesquisem algumas coisas, que vocês vejam algumas coisas. A minha ideia não é somente que você aumente o seu conhecimento sobre isso, mas eu quero que vocês e eu nos despertemos do sentimento do que talvez seja viver numa situação como essa. Porque para a gente isso é praticamente impossível no nosso contexto. É muito difícil no nosso contexto de Brasil e de cristandade sermos perseguidos da forma como Pedro e João foram, ou como Traore de Burkina Faso foi. Mas é muito fácil nos esquecermos dos possíveis milhões de cristãos que têm as suas vidas em risco por causa da mesma verdade que nós cremos e que tem mudado a nossa história. Eu garanto para vocês, com base nesse vídeo, eu poderia ficar aqui mais 2 horas conversando com vocês.
Mas eu espero que essa semana alimente os nossos corações de conhecimento e de sentimento, para que no próximo domingo a gente complete a parte 2 dessa mensagem e perceba que, ainda que nós não passemos por perseguições como os apóstolos passaram, ou esse adolescente tem passado, nós somos perseguidos. São situações diferentes, mas que de alguma forma envolve o nosso relacionamento com Deus, o nosso caráter e aquilo que nós acreditamos como sendo verdade. E acreditem, isso testa a nossa fé. E é nessa hora, quando eu disse que as perseguições aumentam o número de cristãos e filtram a qualidade do cristão, é que ela se destaca. Que Deus nos ajude e que nós saibamos responder às perseguições que nós, se queremos viver piedosamente, como disse Paulo, sofreremos. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Senhor, obrigado pela esperança que nós temos em Cristo, de saber que a nossa vida eterna já está garantida nas Tuas mãos, porque é Tua graça que opera. Não é o que nós fazemos que nos deu aquilo que um dia ganhamos do Senhor. Também não é o que nós fazemos que garante aquilo que o Senhor um dia nos deu, por causa da Tua graça, por meio da fé. Senhor, nos ensine a andar neste mundo que jaz no maligno. Nos ensine, Senhor, a responder com maturidade, com biblicidade, à altura, Pai, de como o apóstolo Pedro respondeu, ensinado pelo Espírito Santo. Que essas oportunidades, Senhor, nos sirva para que nós apresentemos o Evangelho. E na Tua graça, outras pessoas possam crer e desfrutar das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Uma dessas, como eu acabei de citar, Pai, dessa garantia, dessa liberdade que nós temos do pecado e de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade, desfrutando da Tua santa presença. Que esperança, Pai, nós temos. Obrigado, Pai. Nos use para a honra e glória do Teu nome, para a satisfação das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.